Prezados irmãos e amigos e prezados ouvintes, em primeiro lugar eu desejo agradecer a Deus pela vida, a saúde. Agradeço também pelo plano da salvação em Jesus Cristo, pelo grande sacrifício feito por nós para a nossa salvação. E nesta hora queremos considerar a história do início e o estabelecimento do movimento de reforma. Porém, antes de entrarmos nessa parte, desejo mencionar algumas coisas concernentes à Igreja Adventista nos seus primórdios. Os Adventistas do sétimo dia, tendo base profética em Daniel 8,14, tiveram sua origem no ano de 1844. Mais tarde, isto é, em 1860, eles se associaram como igreja quando escolheram seu nome e se comprometeram a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eis aí o seu compromisso. Leio do livro O Grande Movimento Adventista, página 58. Nós, os signatários abaixo, mediante este nos associamos como igreja, adotando o nome de Adventistas do sétimo dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Desde 1844 se passaram muitos anos, isto é, 16 anos, até que eles tiveram a primeira organização local. 3 anos mais tarde, em 1863, os adventistas se organizaram como Conferência Geral. Naquele tempo, era o tempo da Guerra Civil, que começou em 1861 até 1865. E no ano seguinte, depois da organização da Conferência Geral, no dia 2 de agosto de 1864, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, a comissão da Conferência Geral enviou uma carta ao governador de Michigan, a qual mencionaremos. Essa carta está escrita neste livro aqui, chamado Seventh-day Adventists in Time of War. Quer dizer, os Adventistas do sétimo dia em tempo de guerra. Foi escrito pelo ancião Francis McClellan Wilcox. E ele era um dos membros da comissão da Conferência Geral. Vou ler o que se encontra à página 58 deste livro. Os abaixo assinados, que compõem a comissão executiva da Conferência Geral dos Adventistas do sétimo dia, submetem respeitosamente à consideração de Vossa Excelência a seguinte declaração. A denominação dos cristãos chamados Adventistas do sétimo dia, tendo a Bíblia como sua regra de fé e prática, são unânimes de opinião que seus ensinos contrastam com o espírito e prática de guerra. São, pois, por motivo de consciência, contra o porte de armas. Se existe alguma parte da Bíblia que nós, como povo, acentuamos mais do que qualquer outro ponto de nossa crença, esta é a lei dos 10 mandamentos, a qual consideramos como a mais suprema lei e aceitamos cada preceito da mesma, literal e absolutamente.
o quarto mandamento desta exige cessação de qualquer trabalho no 7º dia da semana. O sexto proíbe tirar a vida. Segundo nossa opinião, nenhum desses mandamentos pode ser observado no serviço militar. Nossa prática uniforme está intimamente ligada a estes princípios. Por isso, nosso povo não se sentiu em liberdade de alistar-se no serviço militar. Em nenhuma de nossas publicações temos animado o costume do porte de armas. E, em caso de mobilização, em vez de violar nossos princípios, temos preferido pagar usura, prestar algum auxílio ou pagar $300 em moeda. E enquanto essa provisão tinha aplicação universal, não achamos que qualquer expressão dos nossos sentimentos fosse necessária. Ademais, representamos que os adventistas do 7º dia são rigidamente contra a escravatura, leal ao governo e simpatiza com ele contra a rebelião. Porém, como não temos tido uma longa existência como um povo distinto, e nossa organização foi recentemente aperfeiçoada, nossos sentimentos não são extensivamente conhecidos. A mudança na lei faz necessário que tomemos uma posição mais pública no assunto. Por esta razão, apresentamos perante a Vossa Excelência os sentimentos dos adventistas do 7º dia como uma corporação em relação ao porte de armas, confiando que, sem hesitação, endossará nosso pedido que, como um povo, estejamos sob a intenção da última ação do Congresso concernente àqueles que conscienciosamente se opõem ao porte de armas e que desfrutem os benefícios da dita lei. Assinam John Byington, que era o presidente, J.N. Loughborough e G.O.W. Amadon, membros da Comissão Executiva dos Adventistas do 7º dia. Mais tarde, no dia 17 de maio de 1865, foi feita a seguinte declaração na terceira sessão anual da Conferência Geral dos Adventistas do 7º dia. E isto está registrado no mesmo livro, Adventistas do 7º dia em tempo de guerra, a página 24. Eu leio: resolvemos reconhecer o governo civil como ordenado por Deus, para que a ordem, a justiça e a paz sejam mantidas no país e para que o povo de Deus possa viver uma vida tranquila e pacífica em toda a piedade e honestidade. Em harmonia com este fato, reconhecemos a justiça de rendermos tributo, imposto, honra e reverência ao poder civil, conforme prescrito no Novo Testamento. Ao passo que damos alegremente a César as coisas que as Escrituras mostram serem dele, somos obrigados a abster-nos de qualquer participação em atos de guerra e derramamento de sangue, por serem incoerentes com os deveres que nos são ordenados pelo nosso Divino Mestre. Resolvemos que esta conferência solicite à Comissão Executiva da Conferência Geral que prepare um artigo para publicação mostrando nosso ponto de vista do ensino das Escrituras sobre o assunto da guerra.
se encontra a página 24 do livro Adventista do Sétimo Dia em Tempo de Guerra. Na sessão da Conferência Geral em 1867, foi decidido ainda o seguinte, e isto se encontra na revista Review and Herald, 28 de maio de 1867. Leio. Resolvemos que, na opinião desta conferência, o porte de armas ou participação na guerra é uma violação dos ensinos do nosso Salvador e o espírito e letra da lei de Deus. Porém, é nosso dever render respeito aos governadores civis em obediência a tais leis que não chocam com a palavra de Deus. Ao cumprirmos este princípio, rendemos tributo, impostos, reverência, etc. Review and Herald, 28 de maio de 1867. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos de 1861 a 1865, a serva do Senhor, Ellen White, recebeu instruções do Senhor com respeito ao serviço militar e à guerra. Ela escreveu: o que eu vou ler está registrado em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 361 e 362, na edição em inglês. Leio. Foi-me mostrado que o povo de Deus, que é o seu tesouro especial, não pode entrar nesta guerra complicada, pois isto seria contrário a cada princípio de sua fé. No exército, os homens não podem a um tempo obedecer à sua fé e às ordens dos seus superiores. Isto seria uma contínua tortura de consciência. Os homens do mundo são governados por princípios mundanos. Não podem compreender outros princípios. A política dos homens e a opinião pública contém as leis da ação pelas quais são guiados e induzidos a praticar a forma de retidão. Mas o povo de Deus não pode ser governado por esses motivos. As palavras e mandamentos escritos na alma são espírito e vida, e há neles poder para levar o homem à submissão e o constranger à obediência. Os 10 mandamentos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Mas, se as exigências dos governadores entram em conflito com as leis de Deus, a única questão a ser resolvida é esta: devemos obedecer a Deus ou aos homens? Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, houve alguns que decidiram tomar parte na guerra. E eu leio deste livro chamado Light Bearers to the Remnant, quer dizer, portadores da luz para o remanescente. Este é um livro que foi publicado para o Departamento de Educação da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, pelo ancião R.W. Schwartz. E na página 101, ele diz o seguinte: durante os últimos tensos meses da guerra, vários soldados adventistas que se alistaram voluntariamente perderam sua posição como membros da igreja. Um desses homens foi um membro da igreja da sede em Battle Creek.
O anúncio de sua exclusão foi abertamente publicado na Review. Eu tenho aqui uma fotocópia da Review and Herald, onde o nome desse irmão é mencionado. E vou ler. Sendo que o alistar-se no serviço de guerra é contrário aos princípios de fé e prática dos adventistas do sétimo dia, conforme está contida nos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eles não podem reter na sua comunhão aqueles que se alistam. Enoch Hayes foi, portanto, excluído do rol de membros da igreja de Battle Creek por voto unânime da igreja em 4 de março de 1865. Review and Herald, 7 de março de 1865. E os adventistas do sétimo dia publicaram publicaram vários livros. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. E o volume 10, que é este aqui, é a enciclopédia. E neste volume 10 do Comentário Bíblico, eles dizem o seguinte, a respeito do movimento de reforma. Sob o título Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma Alemão, eles dizem o seguinte: apesar de que a questão original era a respeito de visões e marcar datas, o osso da contenda através dos anos tem sido a posição tomada pela Igreja Adventista Sétimo Dia a respeito do dever de seus membros no serviço militar. Isso se acha à página 1183 da edição do ano de 1976. É verdade que o osso da contenda tem sido e ainda é a questão do serviço militar e a guerra. Porém, não é verdade que a origem do movimento de reforma foi a respeito de visões e marcar datas. No mesmo volume, a página 10, a Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou o seguinte, eu leio. Um homem, Joe Vick, foi convocado ao exército alemão. Provou ser um extremista, dizendo que foi-lhe mostrado em visão que a graça para todos os homens terminaria na primavera. Várias outras pessoas também fizeram predições marcando datas. Esses que se declaravam ser profetas acusavam os dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia por não dar crédito às suas predições e por recusar a publicação das mesmas. Isto se acha escrito na mesma página do Comentário Bíblico Adventista, na página 1183. O único nome mencionado aqui foi de Joe Vick. Joe é a abreviação de Johann Vick. Foi dito também que havia outras pessoas que marcaram datas, mas os seus nomes não foram mencionados. O nome de Johann Vick, que pretendia ter visões, é usado no Comentário Bíblico Adventista
na enciclopédia como sendo o fundador do movimento de reforma. Com toda honestidade, devemos dizer que isso não é verdade. Johann Wick era um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não do movimento de reforma. Vamos citar as palavras do ancião Arturo Grosvenor Daniels, presidente da Conferência Geral, o que ele declarou em Friedenthal em 1920. A.G. Daniels diz: estes aqui são os documentos que nos foram entregues pelo irmão Conradi. Eles devem demonstrar em que consiste este movimento. Podemos deixar de fora os documentos que vós considerais alheios ao vosso movimento. O primeiro documento é de Wick. E. Dörschler responde: ele não pertenceu a este movimento. Tenho tido o privilégio de pertencer a este movimento desde o início. Registrado no protocolo, página 45. Essa publicação, o protocolo, é um relatório completo, palavra por palavra, do encontro de 4 membros da Comissão Executiva da Conferência Geral com os representantes de 2% que foram excluídos da Igreja. Tudo que foi dito nessas reuniões que tiveram foi estenografado e a Igreja Adventista publicou o livreto em alemão sob o título Protocol. Eles traduziram o folheto para o inglês, mas não publicaram. Ficou arquivado na Conferência Geral. O movimento de reforma traduziu o protocolo para o espanhol. Aqui eu tenho uma cópia do espanhol. Para o inglês e para o português. E as citações que eu fiz são da página da edição em português. E todas as citações que eu vou mencionar mais adiante serão da página da edição em português. Voltando ao nome de Johann Wick, devemos dizer não. Johann Wick nunca pertenceu ao movimento de reforma, nem antes e nem depois da organização da Conferência Geral do Movimento de Reforma em 1925. Contudo, o seu nome é usado para denegrir o movimento de reforma. Mesmo que se Johann Wick fosse um dos pioneiros, ele não foi, mas mesmo que fosse, e ele com outros apostatassem, não seria apropriado acusar o movimento de reforma por causa da apostasia de alguns. A nossa igreja não está baseada em sentimentos de homens, nem em sonhos, nem em visões falsas, mas está baseada na verdade eterna da Palavra de Deus. No ano de 1912, a Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou uma lição da Escola Sabatina sobre a lei de Deus. A serva do Senhor escreveu a respeito da atitude de alguns
porque eles enfatizavam demasiadamente a obediência aos mandamentos. E ela escreveu o seguinte, eu cito de Review and Herald, 11 de março de 1890. Encontrareis aqueles que dirão, estás muito excitado sobre este assunto, estás muito preocupado. Não deveis buscar a justiça de Cristo e fazer disso o máximo. Deveis pregar a lei. Como um povo temos pregado a lei, até que nos tornamos secos como o monte de Gilboa, que não tem nem orvalho nem chuva. Devemos pregar a Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, que será como alimento ao faminto rebanho de Deus. Neste ponto em que os adventistas eram tão zelosos em pregar a lei e ensinar a lei, enfatizar a lei, Deus pôs a igreja a uma prova. No ano de 1913, a serva do Senhor, a irmã White, advertiu a igreja em uma de suas mensagens à Conferência Geral com as seguintes palavras. Isto se encontra registrado no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 403. Ela escreveu isto no ano de 1913. Devemos erguer a bandeira na qual se acha inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A obediência à lei de Deus é a grande questão. Não a percamos de vista. Precisamos esforçar-nos para despertar os membros da igreja e os que não professam coisa alguma a verem os reclamos da lei do céu e lhes obedecerem. Devemos engrandecer essa lei e torná-la gloriosa. No ano seguinte, no dia 28 de julho de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Os dirigentes dos Adventistas do Sétimo Dia na Europa tomaram uma posição com respeito à guerra que era contrária à posição histórica da Igreja. Eles pediram que a juventude em idade militar tomasse parte ativa na guerra. Eles publicaram o seguinte, o que eu vou ler, que está registrado na enciclopédia, comentário bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, volume 10. A página 1183. Por ocasião da mobilização alemã, em agosto de 1914, os adventistas do sétimo dia daquele país enfrentaram a necessidade de fazer uma decisão imediata com respeito ao seu dever a Deus e ao país, quando chamados para as Forças Armadas. Depois de tomar conselho com os poucos dirigentes adventistas do sétimo dia disponíveis naquele tempo, o presidente da União Este-Europeia informou o ministro de Guerra da Alemanha, por escrito, com data de 4 de agosto de 1914, que os adventistas do sétimo dia alistados fariam serviço no sábado
em defesa do seu país. A maioria dos membros agiram devidamente quando convocados, apesar de que muitos deles pediram e foram escalados em serviços de não combatentes, como no corpo médico ou nas unidades da Cruz Vermelha. Muitos declararam ser objetores de consciência e, em alguns casos, sofreram tratamentos severos por terem feito isto. Comentário Bíblico da Igreja do 27º Dia, volume 10, página 1183, edição de 1976. Aqui, eles dizem que os adventistas tiveram que fazer uma decisão imediata sobre este assunto da guerra. Não, eles não tinham que fazer decisão alguma a respeito do assunto da guerra. A decisão da denominação estava firmemente estabelecida desde o princípio, isto é, uma posição contrária à participação de guerra. Na mesma página do comentário bíblico, eles dizem o seguinte: admitimos que os 3 líderes adventistas do 7º dia na Alemanha tomaram uma posição a respeito do dever dos adventistas do 7º dia no serviço militar que era contrária à posição oficial histórica mantida pela denominação desde a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Notemos que eles admitem que os dirigentes da Alemanha tomaram uma posição contrária à posição oficial histórica mantida pela denominação. Mas eles continuam dizendo, tomaram essa posição sob sua própria responsabilidade num tempo de emergência, pensando sinceramente que eles estavam fazendo o melhor que podiam sob as circunstâncias, mas isso nunca tem sido aprovado ou endossado por qualquer outra comissão ou conselho da Igreja Adventista do 7º dia. No mesmo livro, página 1183, do Comentário Bíblico Adventista do 7º dia. A enciclopédia diz que a posição tomada pelos 3 dirigentes, que era contrária à posição oficial histórica, nunca tem sido aprovado ou endossado por qualquer outra comissão ou conselho da Igreja. Vamos citar algumas declarações de oficiais da Conferência Geral dos Adventistas do 7º dia, a ver se isso é verdade. Eu tenho aqui uma cópia da carta do ancião Christian. Este ancião Christian era membro da comissão da Conferência Geral. Ele escreveu a um outro membro da Conferência Geral, a um ancião M.E. Kern. E aqui, nesta carta, ele diz o seguinte: a comissão da Conferência Geral considerou este assunto durante o Conselho de novembro de 1915, declarando que dariam aos vários países do mundo a liberdade para continuar a adotar para si mesmos aquelas leis especiais. Na questão do serviço militar e o porte de armas, nós, os delegados da Associação de Rheinland de Cima, estamos de completo acordo com o ponto de vista bíblico conforme mantido pelos nossos dirigentes.
consideramos isto um assunto civil, que os governos estabelecidos por Deus têm o direito de requerer, conforme citado em 1 Pedro 2, 13 e 14 e Romanos 13, 4 e 5. Ao perguntarem aos irmãos dirigentes, a comissão da Conferência Geral declarou no Conselho Outonal de novembro de 1915 que dava liberdade aos vários países do mundo para se adaptarem àquelas leis civis específicas no futuro, como foi no passado. O ancião Arthur Daniels confirmou esta mesma coisa, e isto se acha registrado no protocolo, a página 59 e 60. Ele diz o seguinte: assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. Em 1914 a 18, durante a guerra, bem no início da guerra, a Conferência Geral enviou o ancião William Spicer, à Europa, para investigar o assunto que estava ocorrendo lá. E ele verificou os acontecimentos, e quando se reuniram, a comissão se reuniu, e ancião Daniels diz: assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. E qual foi o resultado? O que foi que eles decidiram? Na página 61 do protocolo, ele diz o seguinte: adotamos essa resolução, a saber que cada qual devia agir na questão de acordo com a sua consciência. E a página 62 e 63 eu leio o seguinte: logo, houve alguns irmãos que tinham o espírito de amor à pátria e foram ao fronte e lutaram, chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras, e não sei o que fizeram lá, mas prestaram serviço e voltaram quando se firmou o armistício. Qual foi nossa atitude a respeito de nossos irmãos no que se refere às diversas formas de proceder? Dissemos que não queremos ser consciência para os demais. Definimos nossa atitude declarando ser não combatentes. Não vimos a necessidade de ir à guerra. Deploramos a guerra e somos contrários a ela. Devemos, no entanto, conceder a cada cidadão o privilégio de adotar uma atitude que seja de acordo com sua consciência em relação ao governo. Nenhuma dessas pessoas foi excluída de nossa igreja. Nenhuma foi tratada como se não fosse cristã. Nossos irmãos mantiveram o espírito da liberdade, o espírito do amor, da tolerância e da misericórdia. Sentíamos não poder colocar-nos entre a consciência da pessoa e a igreja. Note-se que aqueles que foram ao fronte e lutaram, chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras, e quando voltaram após a guerra, continuaram sendo membros fidedignos. Nenhuma dessas pessoas foi excluída da igreja. Outrora, quem era que foi excluído?
aqueles que foram à guerra, como nós citamos o caso de Enoch Reis. Mas em 1914 a 18, quem foi excluído da igreja foram aqueles que permaneceram fiéis à lei de Deus. A igreja concedeu liberdade de consciência para que cada um atue conforme sua consciência deseja. Como considera Deus a liberdade de consciência para transgredir sua lei? Vamos ler alguns testemunhos da pena inspirada. Primeiro eu leio de Patriarcas e Profetas, página 634. Patriarcas e Profetas 634. Deus não deu liberdade aos homens para se afastarem de seus mandados. O Senhor declarou a Israel: não fareis cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, mas guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno. Deuteronômio 12, 8 e 28. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Citado de Patriarcas e Profetas 634. Um outro testemunho diz: Maior Discurso de Cristo, páginas 51 e 52. Fossem os homens livres para se apartar das reivindicações do Senhor e estabelecer uma norma de dever para si mesmos, e haveria uma variação de normas para se adaptarem aos vários espíritos, e o governo seria tirado das mãos de Deus. A vontade do homem se tornaria suprema, e o alto e santo querer de Deus, seu desígnio de amor para com suas criaturas, seria desonrado, desrespeitado. Sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus. Eles não terão lugar no reino do céu, pois se encontram em guerra contra os próprios princípios do mesmo. Desconsiderando a vontade de Deus, estão se colocando ao lado de Satanás, o inimigo de Deus e do homem. O Maior Discurso de Cristo, páginas 51 e 52. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a guerra, deu liberdade de consciência. E não somente deu liberdade, mas mandou os oficiais tomarem parte na guerra. No mês de agosto de 1914, o secretário da Divisão Europeia distribuiu uma carta circular que vamos ler. Eu tenho aqui uma fotocópia do original da carta circular do ancião Guy Dales, secretário da Divisão Europeia dos Adventistas do Sétimo Dia. No dia 2 de agosto de 1914, ele escreveu: Hamburgo, 2 de agosto de 1914, aos nossos queridos irmãos e irmãs, Salmo 23 por saudações. Neste tempo difícil e terrível, no qual a Europa caiu, desejamos pedir o seguinte de vós:
como seguidores de Cristo, devemos, pelo poder de Deus, ser verdadeiros, obedientes nestes dias e sujeitos aos serviços de nossa terra. 1 Pedro 2, 13, 14 e 17. Ponto 2. Devemos cumprir com os nossos deveres militares alegremente, enquanto estivermos no serviço ou sendo chamados a servir, para que os oficiais do dia vejam em nós valentes e verdadeiros soldados que estão dispostos a morrer por seus lares, por nosso exército e nossa pátria. Nosso destino está nas mãos de Deus. Se perdermos nossa vida enquanto estivermos na batalha, lembremos-nos de que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 8. Ponto 3. Aqueles que ficam em casa devem provar aos seus vizinhos que são de mente nobre e cheios do amor de Cristo, prontos para ajudar de toda maneira possível para aliviar os sofredores e os enfermos, os feridos, os pobres, as viúvas e os órfãos. Não devemos perder nossa coragem, mas ser pacientes na aflição, fazendo como Moisés, cujo hino esperamos cantar um dia, confiar nele como vendo o invisível. Hebreus 11, 27. Não nos esqueçamos de esquadrinhar as Escrituras com diligência. João 5, 39. Visitemos nossas reuniões regularmente e, acima de tudo, quando chegardes ao trono da graça, não deveis esquecer de orar por nosso governo e nosso exército. 1 Timóteo 2, 2. Ponto 4. Devemos sempre lembrar-nos de nossa missão como mensageiros de Cristo e, de acordo com nossas forças, servir para salvar as almas. Encomendamos a todos vós a graça de Deus. Permaneça com saudações cristãs, vosso irmão no Senhor, G. Dale, secretário da Divisão Europeia. 2 dias depois dessa carta, isto é, no dia 4 de agosto de 1914, o presidente da União Alemã, H.F. Schubert, enviou uma declaração ao ministro de guerra com os seguintes dizeres. Eu tenho aqui uma fotocópia da carta original enviada ao ministro de guerra. Charlottenburg, 4 de agosto de 1914. Muito indigno senhor, general e ministro de guerra. Sendo que muitas vezes nossos pontos de vista a respeito dos nossos deveres para com o governo, também nossa posição geral sobre os deveres militares e especialmente desde que nossa recusa para servir no sábado em tempos de paz é considerada como sendo fanática, portanto tomo a liberdade de comunicar a vossa excelência, apresentando os princípios dos adventistas do sétimo dia na Alemanha, especialmente agora, na presente situação da guerra. Ainda que baseados nas Escrituras Sagradas, buscamos cumprir com os preceitos do cristianismo, guardando o dia de repouso, o sábado que Deus estabeleceu no início, esforçando-nos a pôr de lado todo o trabalho nesse dia. Apesar de tudo isso, reconhecemos no tempo sério da guerra o nosso dever de apoiar a defesa da pátria
e, sob estas circunstâncias, portar as armas também no sábado. Sobre este ponto, tomamos nossa posição baseados nas Escrituras encontradas em 1 Pedro 2, 13 a 17. E aqui ele lê ou cita os versos de verso 13 a 17. Havemos dado estas resoluções aos nossos membros. Também pedimos a eles que organizem reuniões de oração, pedindo a Deus que conceda vitória às armas alemãs. Se alguns dos convocados adventistas recusarem o serviço no sábado, ou objetem a portar armas, seremos muito agradecidos, Vossa Excelência, se o comandante oficial tiver um conhecimento dos nossos princípios ou resoluções. Em relação a esta declaração, permita-me, Vossa Excelência, informar que em Friedenthal, Magdeburg, nosso sanatório, nossa escola missionária, também 250 tendas armadas, com um médico encarregado e um número de enfermeiros treinados que podem assistir a 1.400 soldados feridos, estão à vossa disposição. Oramos a Deus que conceda a esta justa causa a vitória. Tenho a honra, Vossa Excelência, de permanecer. Assina H.F. Schubert, presidente da União Alemã. O presidente da divisão europeia, Conrad, e o presidente da União Leste Alemã, da Associação da Saxônia, declararam o seguinte em uma carta ao comandante do exército. Isto foi no dia 5 de março de 1915. Vou ler o que se encontra na carta enviada ao comandante do exército. Dresden, 5 de março de 1915, ao comandante-geral do 7º Corpo do Exército em Dresden. Em relação ao número 856, número 3, de 22 de fevereiro de 1915, que proibia realizar reuniões adventistas em Dresden, permita o abaixo assinado a dar a seguinte explicação. Por vários anos, o abaixo assinado apresentou claramente diante dos oficiais militares, tanto verbalmente como por escrito, que o serviço militar no sábado, em tempos de paz, sempre permaneceu uma questão de consciência individual. Mas, ao irromper a guerra, os dirigentes da organização adventista na Alemanha aconselharam a todos os seus membros, com o seu consentimento, em todas as terras, sob a pressão circunstancial e a necessidade da pátria, a cumprir os seus deveres exigidos deles como cidadãos, de acordo com as Escrituras, e zelosamente fazer nos sábados o que os outros guerreiros fazem no domingo. Como prova, permita que esta cópia do documento incluso, que foi escrito no dia 4 de agosto de 1914, sirva o altamente estimado ministro da Guerra da Prússia.
Esta posição tomada já nos anos atrás é apoiada pelas assinaturas anexadas. Assina pela divisão europeia L.R. Conradi, presidente. Pela sede da União Este-Europeia em Berlim, assina H.H. Schubert. E pela sede da Associação da Saxônia, assina Peter Drinhaus, presidente. Desejo abrir aqui um parêntese. O meu pai nasceu no fim do século XIX, isto é, em 1893. Quando ele tinha 19 anos de idade, em 1912, ele aceitou a fé adventista na Hungria e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia no dia 13 de fevereiro de 1913. Ele recebeu a carta circular da divisão europeia pedindo a todos os jovens em idade militar que se alistassem no serviço de guerra. Ele havia aprendido da lição da escola sabatina do ano anterior, 1912, que nós devemos ser obedientes aos mandamentos de Deus. Agora, ele estava num dilema. Devia fazer o serviço militar ou não? Devia participar na guerra ou não? Ele queria ser leal à igreja e assim ele, sendo um adventista, decidiu entrar no serviço da guerra. Muitas vezes ele nos contava que o trabalho dele ali era carregar a comida da cozinha para os soldados na trincheira. Ele ficou fisicamente enfermo e os oficiais o enviaram para casa a fim de fazer o tratamento. Enquanto ele estava se recuperando, o ancião da igreja o convenceu de que um adventista não deve participar na guerra. Ele aceitou o conselho do ancião e não voltou mais ao exército. Por essa razão, ele foi excluído da igreja. Isso aconteceu com meu pai. Aqui está uma fotografia da minha família. Este é meu pai. Aqui estou eu. Aqui está minha mãe e meus 2 irmãos. Em 1916, numa igreja onde se reuniam minha avó, minha tia e minha mãe, o ancião da igreja, por nome Kutashi, ensinava aos membros que um adventista não deve participar na guerra. Um ministro chamado Murbach chegou a essa igreja num sábado para celebrar a Santa Ceia. A mesa estava posta e tudo estava pronto para a solenidade do rito. Era a primeira vez que minha mãe iria participar da Santa Ceia após o seu batismo. O pastor Murbach perguntou à congregação: quem está ao lado do irmão Kutashi? O irmão se levantou e disse: não ao meu lado, mas ao lado do Senhor. Porém, o ministro insistia: quem tem a mesma opinião do irmão Kutashi com respeito aos deveres para com o governo?
Se ponham de pé. Aproximadamente umas 20 pessoas se levantaram. O ministro então disse: vocês não podem tomar parte na Santa Ceia. Então eles saíram da sala e foram para o pátio da igreja, no fundo da igreja. E o resto dos membros que ficaram dentro continuaram com a cerimônia. O ancião Kutashi convidou esses que estavam com ele à sua casa para fazer o culto ali. Naquele mesmo dia, eles foram excluídos da igreja. Entre eles estava a minha avó, a minha tia e a minha mãe. Uma das amigas da minha mãe viveu até o ano 2002. O seu nome era Rosa Cons Lambru. Aqui está a fotografia dela comigo. Eu a visitei em 1995 na Romênia e tirei uma fotografia com ela. Ela estava bem lúcida da memória, com a idade de 94 anos. Ela me contou como ela e minha mãe eram amigas íntimas e ambas foram excluídas da igreja com os outros mais naquele mesmo dia. Essa experiência ocorreu na Hungria, não na Alemanha. De modo que o problema não era só na Alemanha, mas em 16 países da Europa. E nesses 16 países, 2% foram excluídos da igreja, aqueles que se opuseram a participar na guerra. Vou ler a lista dos países, dos 16 países onde os fiéis adventistas foram excluídos da igreja. Alemanha, Áustria, Bulgária, Tchecoslováquia, Dinamarca, Estônia, França, a Grã-Bretanha, a Holanda, Hungria, Polônia, Romênia, a Rússia, Suécia, Suíça e a Iugoslávia. Em 1915, uma imprensa pública deu um testemunho a respeito da exclusão de membros fiéis. Eu leio de um jornal alemão. Desde o rompimento da guerra, realizou-se entre os adventistas uma divisão. A maior parte queria que a doutrina ficasse sem vigor durante a guerra. A outra parte, porém, exigia a santificação do sábado também durante a guerra. Essa controvérsia causou a expulsão da organização os defensores dos princípios da antiga fé. Isso foi publicado em Kölnische Zeitung, quer dizer, Jornal de Cologne, no dia 21 de setembro de 1915, na edição da tarde. No ano de 1918, quando a guerra terminou, os adventistas do sétimo dia declararam através da imprensa pública que 2% dos membros foram excluídos durante a guerra. Eu tenho aqui uma fotocópia do jornal alemão, no qual eles dizem o seguinte: no começo da guerra, dividiu-se nossa igreja em dois partidos.
98% de nossos membros chegaram pelo estudo da Bíblia à convicção de que a consciência manda defender a pátria com armas também no sábado. Esta opinião, apoiada por todos os membros da diretoria, foi imediatamente comunicada ao Ministério de Guerra. 2%, porém, não concordaram com esta decisão, sendo por fim excluídos por motivo de seu comportamento indigno de um cristão. Estes elementos insóbrios se fizeram pregadores, procurando propagar suas ideias loucas, porém com pouco sucesso. Chamam-se falsamente pregadores e adventistas quando não o são. São enganadores. Quem a tais elementos dispensar o tratamento que merecem, nos fará verdadeiramente um favor. Nossa diretoria empregou até hoje o dinheiro supérfluo no empréstimo de guerra, e isto na firme esperança de que a Alemanha sairá vitoriosa nesta luta medonha. Isto foi publicado no jornal chamado Dresdner Neueste Nachrichten, que em português seria As Mais Recentes Notícias de Dresden, 12 de abril de 1918, conforme consta aqui no jornal alemão. Uma outra declaração foi feita também pela igreja através da imprensa. E isto é neste outro jornal chamado Stuttgarter Neues Tagblatt. E eu leio o que está escrito nesse segundo jornal. Ao princípio da guerra havia alguns membros, como também há noutros lugares, os quais não queriam participar no serviço de guerra, já por falta de espírito de união, já por fanatismo. Estes começaram a espalhar seus escrúpulos na congregação, verbalmente e por escrito, visando induzir outros a fazer o mesmo. Foram exortados pela igreja, porém, devido à sua obstinação, tiveram que ser expulsos, pois se tornaram uma ameaça à paz interna e externa. Stuttgarter Neues Tagblatt quer dizer jornal diário mais recente, 26 de setembro de 1918. De que os fiéis foram expulsos da igreja era conhecido não somente pela imprensa pública, mas também pela Igreja Católica. Eu tenho aqui uma fotocópia de uma publicação católica chamado Paulinos, do dia 8 de março de 1953. Eles dizem o seguinte: em 1914, 2% dos membros foram excluídos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha, porque eles declararam que participação na guerra, e isso também no sábado, não se pode reconciliar com a doutrina adventista. Os crentes excluídos se consideravam como os verdadeiros guardadores e defensores do adventismo. Paulinos, 8 de março de 1953, publicação católica. Também
a enciclopédia Wikipédia faz uma declaração a esse respeito. O que desejo ler da enciclopédia Wikipédia. Após a Primeira Guerra Mundial, foi formado um grupo conhecido como Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, como resultado das ações de L.R. Conradi e certos dirigentes da Igreja Europeia durante a guerra, que decidiram que era aceitável para os adventistas tomar parte na guerra. Aqueles que se opuseram a essa posição de participação na guerra foram declarados excluídos pelos dirigentes da igreja local naquele tempo. Notem que a mesma enciclopédia sabe que o movimento de reforma se originou como resultado das ações de Conradi e outros dirigentes, com aqueles que foram excluídos da igreja. E esses excluídos da igreja se constituíram o núcleo de que mais tarde se tornou Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Interessante que o ancião Conradi, Louis Richard Conradi, muito antes da Primeira Guerra Mundial, já tinha a convicção de que os adventistas deviam portar armas quando requerido pelo governo. Em 1886, ele escreveu uma carta da Rússia ao ancião Butler, porção da qual vamos ler. Aqui está uma fotocópia da Review and Herald, onde foi publicada a carta de Conradi, escrita a Butler, e neste parágrafo aqui marcado, ele diz o seguinte: depois de uma longa luta, os batistas agora são tolerados e seus pregadores têm plena liberdade de pregar. Eles tiveram que admitir o porte de armas e nós devemos fazer o mesmo se formos tolerados aqui. Os dirigentes da Igreja Adventista na Europa procuraram se justificar pela posição tomada pelos dirigentes da igreja na Europa. Eles publicaram vários artigos para explicar e justificar aquela apostasia. Um membro leigo em Berlim escreveu um livreto intitulado Der Christ und der Krieg, que traduzido quer dizer o cristão e a guerra. Eu tenho aqui uma fotocópia da primeira página dessa publicação, O Cristão e a Guerra. E nesse folheto ele diz o seguinte: mas o que é importante é que ele escreveu essa publicação sendo um membro leigo, mas essa publicação foi endossada pelos dirigentes, porque 3 deles prepararam o prefácio. Na página 18 desse folheto está escrito o seguinte: mostramos em tudo o que foi dito que a Bíblia ensina, primeiro, participar na guerra não é transgressão do 6º mandamento. Segundo, participar em ações de guerra no sábado não é transgressão do 4º mandamento. Quem crê de maneira diferente, mostra-nos uma declaração das Escrituras ou dos testemunhos. E se não conseguir mostrar, que tenha cuidado de não trazer acusações e declarações
que não pode provar. Notem a contradição desse folheto com a declaração que foi escrita em dia 2 de agosto de 1864 pela Comissão da Conferência Geral dos Adventistas. Eles disseram em 1864: o quarto mandamento desta exige cessação de qualquer trabalho no 7º dia da semana. O 6º proíbe tirar a vida. Segundo nossa opinião, nenhum desses mandamentos pode ser observado no serviço militar. Com toda franqueza, essas duas declarações são contraditórias. Umas são opostas à outra. Na realidade, houve uma mudança radical para pior na posição da Igreja Adventista do 7º dia. Esses irmãos fiéis que foram excluídos não tinham intenção de formar uma nova igreja ou um novo movimento. Eles não tinham uma organização a nível mundial, mas tinham organizações locais, tais como grupos e igrejas, que se desenvolveram durante os 4 anos da guerra. E que nome usavam eles? Em diferentes países, eles usavam nomes diferentes. Na Alemanha, por exemplo, eles usavam o nome... Esse aqui é um documento do registro da União Alemã. Eles usavam o nome Sociedade Missionária dos Adventistas do 7º dia, permanecendo sobre a plataforma de 1844. O nome Movimento de Reforma não era usado ainda. Na Hungria, eles usavam o nome Os Adventistas do 7º dia, permanecendo sobre a plataforma de 1844. Aqui está esse nome na edição húngara. Na Transilvânia, os Adventistas da Antiga Fé. Na Romênia e Bulgária, os Adventistas na Base da Fé de 1844. Na Iugoslávia, os Adventistas Remanescentes. Na Tchecoslováquia, a Semente da Mulher. Na Escandinávia, os Adventistas da Fé Original. Estes irmãos, nesses lugares, se constituíram como um núcleo que mais tarde se tornaram um movimento de reforma, como vamos ver logo. Foram feitos esforços para uma reconciliação com a igreja, se ela se arrependesse e voltasse à posição original com respeito à guerra. Um esforço especial foi feito em 1920, quando 4 oficiais da Conferência Geral visitaram a Europa. E esses eram Arthur Grosvenor Daniels, que era o presidente, L.H. Christian, que escreveu essa carta que eu mostrei, F.M. Wilcox, o escritor deste livro aqui, e M.E. Kern. Esses 4 membros da comissão da Conferência Geral se reuniram e estavam presentes nessa reunião 51 membros da Igreja Adventista e da parte dos 2%, 16 membros. As reuniões foram feitas na Escola Missionária de Friedenthal, na Alemanha. Depois de vários diálogos, os
2%, representantes dos 2%, apresentaram 4 perguntas aos dirigentes da Conferência Geral. E essas 4 perguntas são registradas aqui no protocolo, nas páginas 15 e 16. A primeira pergunta era: que posição toma a Conferência Geral em face da resolução que a direção alemã tomou desde o ano 1914 acerca do 4º e 6º mandamentos? O ponto 2 era: que prova há de que nós não seguimos a regra bíblica para com os irmãos? Ponto 3. Qual é a posição atual da Associação Geral dos Irmãos Norte-Americanos com referência aos testemunhos da irmã White? E o ponto 4 é: qual é a nossa mensagem de Apocalipse? É nacional ou internacional? Nós queremos focalizar no ponto primeiro. Depois de vários dias de diálogo, o ancião Daniels deu o veredito, que está registrado no protocolo, páginas 93 e 94. Leio. Cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente errôneos. Cremos tanto no 4º mandamento como até aqui. No entanto, não estamos em condições de apoiar vossa interpretação a esse respeito. Que haverias dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinaí, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bassã e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o teríeis acusado de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o 6º mandamento. Vedes que na interpretação dos mandamentos há muitas coisas e devemos ter a liberdade de ler e entender os mandamentos sem estar sujeitos à interpretação de qualquer pequena organização. Os representantes dos 2% não ficaram satisfeitos com a resposta ou o veredito do ancião Daniels. Eles entraram em contato com outros países da Europa e compreenderam que eles tiveram a mesma experiência que os daqui da Alemanha. No ano de 1921, foi o ano seguinte depois da reunião em Friedenthal, houve uma conferência internacional e aqui estão os representantes desta conferência. E no dia 18 de novembro de 1921, eles elegeram uma comissão internacional composta dos seguintes irmãos. Vou ler o nome deles. E esta é a comissão que foi eleita. Mais um outro irmão que não está presente aqui, chamado Dumitru Nikolic. Estes se constituíram ou foram eleitos como uma comissão internacional. O nome deles: K.J. Stiphout, da Holanda. O. Welp, da Alemanha. K.A. Ekeroth, da Suécia. A. Rosenstein, da Estônia. J. Adamczak, da Alemanha. P. Rasmussen, da Dinamarca. W. Richter, da Alemanha. J. Rosenberg, da Estônia. C.
Spanknöbel, da Suíça, D. Nikolic, da Bulgária. Notem que o nome de Vic não está nessa comissão. Ele não fez parte dessa comissão. Essa comissão internacional decidiu enviar 2 representantes dos 2% aos Estados Unidos da América do Norte, a São Francisco, Califórnia. E esses 2 eram os irmãos Otto Welp e Wilhelm Spanknöbel, para dialogar com os delegados que iriam se reunir. Esses 2 foram aos Estados Unidos e no ano de 1922, esses 2 irmãos representantes deram uma carta por escrito nas mãos do ancião Arthur Daniels diretamente. E essa carta não foi respondida. A carta tinha por data dia 11 de maio de 1922. Os irmãos esperaram até o dia 18 de maio de 1922 e então eles lhes enviaram uma segunda carta. Essa segunda carta tampouco foi respondida. 4 dias depois, eles enviaram uma terceira carta, bem abreviada, no dia 22 de maio de 1922, pedindo aos representantes das igrejas, de todo mundo que estavam reunidos ali, que respondessem sim ou não às suas 2 cartas anteriores. No dia 24 de maio, 2 dias depois, o ancião Daniels deu a resposta verbalmente, dizendo que eles não podiam apresentar esta questão aos delegados. Assim que nossos representantes não tiveram êxito algum ao irem da Europa aos Estados Unidos com uma missão tão importante. Os delegados da Conferência Geral em São Francisco estavam muito ocupados. É de estranho e difícil de compreender que eles não tinham tempo para ouvir os representantes de milhares de almas na Europa. Sim, eles estavam muito ocupados na sua assembleia. Qual era o ponto-chave das suas reuniões? Queremos citar de um jornal secular o que se passava nas suas reuniões. Esse jornal está mencionado neste livro, escrito pelo irmão A. Balbach, e eu vou ler essa referência publicada no jornal. Eles dizem assim: os adventistas em debate ácido mudam o seu dirigente. William A. Spicer, secretário da Conferência Geral, nomeado para presidente. Depois de uma luta que abalou a Conferência dos Adventistas do Sétimo Dia até aos seus fundamentos e ameaçou ruptura nas fileiras dos seus obreiros, ontem foi feito um compromisso entre os 2 principais oficiais, resultando na adoção unânime do relatório da Comissão de Nomeação, nomeando William A. Spicer para a presidência
e a remoção do anterior presidente Arthur G. Daniels para o cargo de secretário-geral, um cargo que era ocupado por Spicer por 20 anos. O compromisso, porém, não foi feito, senão depois de muito criticismo e ácido e amarga denunciação da política suja que o presidente Daniels e alguns outros que o apoiavam moviam por meses na campanha para conseguir uma mudança de presidentes. Isso foi escrito na San Francisco Chronicle, quer dizer, a Crônica de São Francisco, 23 de maio de 1922. Eles ficaram muito envergonhados do que havia ocorrido. E depois da eleição dos oficiais, os delegados fizeram uma resolução que foi publicada no boletim da conferência. E essa resolução também está registrada no livro, aqui. Eles dizem o seguinte: sendo que há evidência inequívoca de que a triste influência de métodos políticos atuados por um número comparativamente pequeno para solapar a influência e destruir a boa reputação de oficiais honrados entre nós. Portanto, fica resolvido que nós nos comprometemos, em nome de Deus, a um arrependimento completo de todas essas coisas não sagradas. De modo que os dois representantes não tiveram êxito, não puderam entrevistar os delegados para apresentar o caso. Eles tiveram que voltar à Europa e relataram à Comissão Internacional o resultado de sua visita. No fim do mesmo ano de 1922, de 27 de dezembro de 1922 a 2 de janeiro de 1923, a Divisão Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou uma reunião do Conselho em Gland, Suíça, onde, entre outros assuntos, decidiram o seguinte, e o que eu vou ler está registrado neste livro, aqui, Adventista Sétimo Dia em Tempo de Guerra, a página 346 e 347. Honramos a lei de Deus conforme contida nos 10 mandamentos e explicada pelos ensinos de Cristo e exemplificada em sua vida. Por isso, observamos o sétimo dia, sábado, como tempo sagrado. Abstemo-nos de todo o trabalho secular nesse dia, mas empenhamo-nos de bom grado em obras de necessidade e caridade que sirvam para aliviar os sofrimentos e erguer a humanidade em tempos de paz e em tempos de guerra. Recusamos participar em atos de violência e derramamento de sangue. Concedemos, porém, a cada membro da Igreja absoluta liberdade para servir a seu país em qualquer tempo e em qualquer lugar, conforme os ditames de sua consciência pessoal. Essa liberdade de consciência para transgredir a lei de Deus foi repetida em janeiro de 1923. Quando os nossos irmãos viram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mudou de atitude quanto à transgressão da lei de Deus,
concedendo liberdade de consciência a cada membro da igreja para servir o seu país em qualquer tempo e em qualquer lugar, eles decidiram a se organizar como uma denominação sob o nome Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Notemos que o nome Adventista do Sétimo Dia, até que foi adotado, passaram 16 anos. E até que foi organizada a Conferência Geral, passaram mais 3 anos, 19 anos. Assim também, aqueles que foram excluídos esperaram, e no dia 15 de julho de 1924, eles tiveram uma reunião da Comissão Internacional e concordaram adotar o nome Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Mas no dia 1º de junho de 1924, foi decidido que eles não podiam trabalhar com maior eficiência sem uma organização da Conferência Geral. E em 15 de julho eles decidiram que a Conferência Geral deve ser organizada. Por essa altura, os irmãos em diferentes países eram organizados em grupos, igrejas, associações, e também puderam organizar 4 uniões. A União Alemã, a União do Danúbio, a União Báltica e a União Escandinava. Essas 4 uniões publicaram em conjunto as leituras da Semana de Oração para o ano de 1924 em nome de Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. A revista foi publicada em dezembro de 1924. Eu tenho aqui uma fotocópia da publicação da Semana de Oração na língua húngara. E foi publicado em nome da Conferência Geral, em nome dessas 4 uniões. É muito importante notar que mesmo antes da organização da Conferência Geral, as uniões concordaram com o nome Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Aquele nome usado pela União Alemã, Sociedade Missionária Internacional, não foi aceito mundialmente como o nome do movimento de reforma. Nos dias 14 a 20 de julho de 1925, foi celebrada a primeira sessão de delegados da Conferência Geral do Movimento de Reforma. Estavam presentes 18 delegados, representando aproximadamente 4.000 membros. Vou ler os nomes desses delegados e os países que eles representavam. Konstantin Ursan, da Hungria. Wilhelm Richter, da Alemanha. Dumitru Nikolic, da Romênia. Wilhelm Korpman, da Estônia. Johann Hanselmann, da Alemanha. Otto Welp, da Alemanha. Peter Rasmussen, da Dinamarca. Wilhelm Maas, da Holanda. Josef Adamczak, da Alemanha. Albert Krahe, da Alemanha. Mihai Streza, da Romênia. Karl Kotzel, da Alemanha. Heinrich Spanknöbel, da Suíça. A irmã A. Ottonder,
da União Báltica, A. Jürgens, da União Báltica, K. A. Ekeroth, da Suíça, Max Köhler, da Alemanha, e C. Adams, da Alemanha. Aqui eu tenho uma fotografia desses delegados da primeira sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E aqui está uma fotocópia da ata daquela assembleia. E aqui estão a assinatura dos delegados com um carimbo que diz Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Nesta assembleia foi oficialmente adotado o nome denominacional. E qual é o nome denominacional de nossa igreja? Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Os princípios de fé também foram adotados nessa mesma ocasião. Os primeiros oficiais do movimento de reforma foram eleitos. E eles são presidente Otto Welp, secretário Wilhelm Maass, o tesoureiro, também o mesmo Wilhelm Maass, e a comissão, os presidentes das uniões europeias. Johann Wick e outros elementos fanáticos não fizeram parte do movimento de reforma, nem antes e nem depois de 1925. Em resumo, esta é a breve, verdadeira história do início e estabelecimento do movimento de reforma. Uma pergunta muito importante. Temos nós o direito de ser a igreja remanescente de Deus? O que é que nos dá esse direito? A resposta é dada pelo Espírito de Profecia. Vamos ler em Review and Herald, 17 de julho de 1900. Eu leio. Cristo tem uma igreja em cada época. Obediência aos mandamentos de Deus nos dá o direito aos privilégios dessa igreja. O que é que nos dá o direito de sermos a igreja de Deus? A obediência aos mandamentos de Deus. Um outro testemunho diz em Manuscript Releases, quer dizer, manuscritos liberados, volume 14, página 102. Eu leio o seguinte: quando uma igreja mostra ser infiel à palavra do Senhor, qualquer que seja a sua posição, qualquer que seja a sua sagrada vocação, o Senhor não mais poderá obrar com eles. Outros são escolhidos para arcar com as responsabilidades importantes. Manuscritos Liberados, volume 14, página 102. O Espírito de Profecia nos diz como Deus considera uma igreja infiel à lei de Deus. Isso é tirado do livro Vida e Ensinos, página 207. Leio. Assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada, distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se,
em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais sedutor que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Irmãos, amigos, ouvintes, sejamos fiéis à lei de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, como resultado da salvação oferecida por Jesus Cristo. E então temos o direito de pertencer à Igreja Remanescente de Deus. Para maiores detalhes sobre a história e desenvolvimento da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, solicitem informações sobre isso aos irmãos dirigentes, especialmente da sede da Conferência Geral. Também recomendamos que leiam o livro publicado pelo falecido irmão Alphonse Balbach, A História do Movimento de Reforma. Que Deus os abençoe a todos. É o meu desejo e minha oração. Amém.